Olá, amigos. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre um tema muito importante, que é o casamento, onde nós vamos apresentar uma página do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, o Espírito, que através de Chico Xavier nos deixou mensagens preciosíssimas. Essa página ela é dedicada a uma passagem da vida de Joana de Cusa, que teria sido uma das primeiras encarnações de Joana de Ângeles, hoje mentora do nosso querido médium Divaldo Pereira Franco. Diz, vou ler só alguns trechinhos, diz o texto de Humberto de Campos assim: entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do Lago de Genezaré, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Tratava-se de Joana, consorte de Cusa, esposa de Cusa, intendente de Antipas. Quer dizer, Cusa, marido de Joana, ele era escolhido de Herodes de Antipas para representar o Império Romano na cidade de Cafarnaum, que era um centro importante. Joana possuía verdadeira fé, entretanto não conseguia forrar-se às amarguras domésticas, porque seu companheiro de lutas não aceitava as claridades do Evangelho. Considerando seus dissabores íntimos, a nobre dama procurou o Messias, numa ocasião em que ele descansava na casa de Simão Pedro. Ele expôs a longa série de suas contrariedades e padecimentos. Então Joana vinha sofrendo aquele conflito de quem encontra a espiritualidade, encontra a razão da existência, mas é casado com um marido materialista. Ou vice-versa, né? Podia ser o marido encontrar e a mulher muito materialista. No caso de Joana, o marido muito materialista. Então, quanto mais ela se espiritualizava, quanto mais se aproximava dos ensinamentos de Jesus, mais sofria dentro do lar doméstico. Então chega esse momento que ela não suporta, procura Jesus na casa onde estava hospedado, na casa de Simão Pedro, onde Jesus se hospedava, e conta a ele das suas dificuldades. E ouve de Jesus este ensinamento que nós vamos passar a vocês. Diz assim Jesus: Joana, só há um Deus, só existe uma fé. O sincero discípulo do Evangelho começa a travar o combate sem sangue de redenção espiritual. Agradeça ao Pai, ao haver-te julgada digna do trabalho. Jesus está dizendo que o trabalho é a casa, é o marido. Veja que interessante, aqui Jesus já está dizendo que a redenção espiritual dos aprendizes do Evangelho começa no lar. Então ele diz assim, e que é uma bênção de Deus para nós. E ele diz assim: teu esposo não compreende a alma sensível, tua alma sensível, um dia compreender-te-á. É leviano, é indiferente, ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso justa razão. Então aí Jesus fala dos reencontros, da necessidade de redimirmos-nos perante o nosso próximo dentro do nosso lar. Deves pelo Evangelho amá-lo ainda mais, recomenda Jesus. E concluindo, ele diz assim: Joana, o apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu, nos grandes princípios da redenção. Seja fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo como se fora teu filho. Essa é a recomendação de Jesus. Então nós perguntamos, todos os casamentos, mesmo nas maiores dificuldades que encontrem, têm então essa obrigatoriedade de cada um concluir aquele relacionamento ou ir até o final da existência? Aqui o caso é específico de Joana, com o seu marido, Cusa. Então o que nós temos que analisar? Joana era um espírito elevado, Cusa um espírito materialista.
Joana, ligada aos ensinamentos de Jesus. Usa não tem nenhuma noção de espiritualidade. Se Joana vem à Terra, na época em que Jesus viria, já como um espírito elevado, e abraça o matrimônio de um espírito complicado, então naturalmente ela já vinha recebendo as bênçãos de Deus, principalmente a de conviver com Jesus. Na época de Jesus, enquanto dava conta de seus compromissos no seu matrimônio, de ajudar seu marido. Então Jesus propõe, se você não puder ajudá-lo como marido, ajuda como se fosse um filho. Então veja que interessante, quando André Luiz, no livro Nosso Lar, nos apresenta a questão dos tipos de casamento, na verdade não é ele, é Tobias quem apresenta André Luiz, é muito interessante. O capítulo Tobias, né, o caso Tobias, é um caso que nos ensina muito sobre o casamento, porque Tobias havia sido casado 2 vezes aqui na Terra. Quando volta à vida espiritual, fica nítido que o primeiro casamento era de uma alma, eram de almas que caminhavam junto há muito tempo. Havia um laço, um sentimento muito forte que os unia. No entanto, como a esposa desencarna no nascimento do segundo filho, e ele fica ali perdido na vida terrena e acaba se consociando com outra pessoa, essa outra companheira vem como alguém para ajudar no andamento da evolução das crianças, como uma companheira de jornada, mas não com aqueles laços que ele tinha da primeira esposa. E quando eles chegam no mundo espiritual, que eles compreendem tudo isso, eles dão uma lição para André Luiz. De forma que a segunda esposa, a mais jovem, Luciana, ela diz assim: André, aprendi aqui na cidade, Nosso Lar, no mundo espiritual onde eles vivem, que há 4 tipos de casamento. O casamento por amor, o casamento por fraternidade, o casamento de provação e o casamento por dever. Então veja que interessante, casamento por amor, raríssimo aqui na Terra, está falando daquelas almas que estão unidas há muitos séculos, que fortaleceram de tal forma os seus laços de sentimentos, que estão num degrau tão além da humanidade, que esse é o verdadeiro casamento, o indissolúvel. Casamento fraterno, o nome já diz frater, né, que vem um prefixo que quer dizer irmão, quer dizer, há o sentimento, há a afinidade, há a paixão, há o envolvimento e há aquela convivência fácil, de irmão para irmão, de espíritos que sabem caminhar, um facilita a vida do outro. Então vão ser parceiros, então vai ser fácil o casamento, por maiores sejam as dificuldades em torno, um vai sempre facilitar a vida do outro por esse laço de fraternidade. Provação. Provação significa que o casamento já não vai ser fácil, nem sempre vai ser vencido, porque são almas que se encontram para se redimirem. É o caso, pode ser, o caso de Joana de Cusa. E o casamento por dever é uma palavra bem caridosa, usada ali por André Luiz, para não dizer expiação. São aqueles casamentos difíceis, nem sempre vão chegar até o fim, mas que têm o compromisso de desatarem os nós do passado, os nós negativos. Então muita gente diz, o meu casamento não deu certo, mas ficou rancor, ficou mágoa, ficou ódio. Não, nós estamos bem. Então se resolveram coisas antigas, embora não se tenha construído nada para o futuro, mas se libertaram de um passado negativo. E com isso nós podemos então aqui relacionar o ensinamento de Jesus e a Joana de Cusa com esses ensinamentos de André Luiz no livro Nosso Lar e ficarmos para a nossa reflexão. Onde estamos no nosso casamento e o que fazer para vencermos o nosso relacionamento e utilizarmos esses momentos da melhor forma possível. Nada que não ouvir Jesus. Obrigado, meus irmãos.